Vivemos em uma era em que as redes sociais se tornaram parte do cotidiano de bilhões de pessoas. Elas estão presentes em nossos celulares, tablets, computadores e até em dispositivos que usamos em casa. Por meio delas, nos comunicamos, trabalhamos, aprendemos e nos entretemos. Mas quando o assunto é fé, especialmente a vida cristã, surge uma pergunta importante. Afinal, as redes sociais aproximam ou afastam os cristãos da fé? Para responder a isso, precisamos entender que as redes sociais são, antes de tudo, ferramentas. Assim como a televisão, o rádio ou até mesmo a imprensa escrita no passado, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Depende de quem está utilizando e do propósito que guia esse uso. Muitos cristãos já foram edificados ao assistir pregações, ouvir louvores, participar de grupos de oração online e até acompanhar devocionais diários compartilhados por líderes espirituais em plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Nesse sentido, as redes sociais têm um potencial imenso de aproximar as pessoas de Deus. Um exemplo claro disso é quando alguém, passando por um momento de dor, encontra uma mensagem de esperança no feed. Quantas vezes uma palavra compartilhada, um versículo postado ou até mesmo um testemunho em vídeo se torna resposta de oração para alguém? As redes sociais quebraram barreiras geográficas, permitindo que a mensagem do Evangelho alcance pessoas em lugares distantes, onde talvez nunca houvesse uma igreja física por perto. Nesse aspecto, podemos dizer que as redes sociais são uma bênção. Por outro lado, não podemos ignorar os riscos que essas mesmas plataformas apresentam. O excesso de tempo gasto nelas pode afastar o cristão da comunhão verdadeira com Deus. Em vez de orar, muitos preferem rolar a tela. Em vez de ler a Bíblia, passam horas assistindo vídeos aleatórios. Em vez de se dedicar à família ou à igreja, ficam mergulhados em debates e polêmicas sem fim. Essa troca é perigosa, porque transforma algo que deveria ser apenas uma ferramenta em um ídolo moderno. Outro problema é a comparação. Nas redes sociais, todos mostram suas melhores versões, suas vitórias, conquistas e momentos felizes. Isso pode gerar sentimentos de inferioridade, inveja ou até mesmo descontentamento com a própria vida. Para o cristão, esse ambiente é um campo minado. A Bíblia nos ensina a nos alegrarmos com o que temos e a sermos gratos em toda circunstância. Porém, em um espaço dominado por aparências, muitos acabam caindo em armadilhas emocionais e espirituais. Há também o perigo das falsas doutrinas. Nunca foi tão fácil propagar ensinamentos distorcidos, mensagens incompletas ou até heresias. Qualquer pessoa pode gravar um vídeo, postar uma mensagem e alcançar milhares de pessoas em pouco tempo. Sem discernimento espiritual, muitos cristãos acabam sendo influenciados por vozes que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Portanto, podemos concluir nesta primeira parte que as redes sociais, por si só, não são boas nem más. Elas são um reflexo do coração humano. Se usadas com propósito, com sabedoria e moderação, podem aproximar os cristãos da fé, edificar comunidades online e espalhar a mensagem do Evangelho. Mas, se usadas sem vigilância, sem limites e sem discernimento, podem facilmente afastar os filhos de Deus de sua verdadeira essência. Na primeira parte, refletimos sobre como as redes sociais podem ser bênção ou armadilha, dependendo da forma como são usadas. Agora, vamos aprofundar em algo essencial. Como o cristão pode usar as redes sociais de maneira prática para se aproximar ainda mais de Deus, em vez de se afastar dele. O primeiro passo é a intencionalidade. Nada em nossa vida espiritual deve ser feito de forma automática. Assim como buscamos um tempo específico para orar e ler a palavra, também precisamos ter clareza do motivo pelo qual usamos as redes. Se o objetivo é apenas passar o tempo, há grande risco de cairmos em distrações. Mas se entramos nas plataformas com a intenção de aprender, edificar e até compartilhar a fé, então o uso se torna um ato de propósito. Um cristão intencional consegue transformar sua conta em uma espécie de púlpito digital. Um exemplo disso é seguir perfis que realmente edifiquem a fé. Quantos pastores
missionários e ministérios têm produzido conteúdos de qualidade para alimentar espiritualmente quem os acompanha. Sermões curtos, reflexões diárias, versículos ilustrados e até músicas de adoração estão disponíveis a qualquer hora. O cristão pode organizar suas redes para que, em vez de ser um espaço de distração, seja um espaço de crescimento espiritual. Outra prática poderosa é compartilhar a própria fé. Quantas vezes hesitamos em postar um versículo, uma mensagem ou até mesmo um testemunho por medo do que os outros vão pensar? No entanto, cada postagem pode ser usada por Deus para tocar alguém. O cristão que decide ser luz nas redes sociais está cumprindo o mandamento de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E esse mundo hoje inclui também o ambiente digital. Além disso, as redes sociais podem servir como ferramenta de comunhão. Grupos de oração no WhatsApp, transmissões ao vivo de cultos, encontros virtuais de jovens ou estudos bíblicos pelo Zoom são exemplos de como a tecnologia pode aproximar irmãos que, de outra forma, estariam distantes. Há cristãos em lugares de perseguição religiosa que só conseguem ter contato com outros irmãos por meio das redes. Isso mostra o potencial poderoso de unidade que essas plataformas carregam. No entanto, é fundamental estabelecer limites saudáveis. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 6:12 que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Isso significa que, embora possamos usar as redes sociais, não devemos permitir que elas nos dominem. Um bom exercício é fazer pausas intencionais, dedicar horários específicos para uso, evitar mexer no celular durante momentos de oração, culto ou refeições em família, e até reservar dias de jejum digital para fortalecer a comunhão com Deus. Outro aspecto que precisa ser cultivado é o discernimento espiritual. Nem tudo o que parece espiritual nas redes realmente está de acordo com a palavra. É preciso aprender a filtrar conteúdos, comparar com as Escrituras e pedir ao Espírito Santo direção. O cristão sábio não acredita em qualquer mensagem que viraliza, mas examina tudo e retém o que é bom, como ensina 1 Tessalonicenses 5:21. Portanto, na prática, as redes sociais podem sim ser um campo fértil para aproximar o cristão da fé, desde que usadas com sabedoria, disciplina e propósito. Elas podem se tornar um espaço de edificação, evangelismo e comunhão, transformando o que para muitos é apenas distração em uma poderosa ferramenta espiritual. Até aqui vimos que as redes sociais podem ser uma poderosa ferramenta de evangelismo e comunhão quando usadas com propósito. Mas é impossível ignorar os perigos que elas escondem e que, se não forem vigiados, podem afastar os cristãos da fé. Vamos aprofundar nessa parte, analisando os riscos mais comuns. O primeiro grande perigo é a distração espiritual. A rotina de muitos cristãos tem sido roubada por horas e horas gastas rolando o feed. O tempo que antes era dedicado à oração, leitura da Bíblia e momentos de silêncio diante de Deus acaba sendo substituído por uma enxurrada de conteúdos superficiais. O coração se acostuma com a pressa, com a necessidade de estímulos constantes e perde a sensibilidade espiritual. Jesus nos advertiu em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porém, se não vigiarmos, cairemos na tentação da preguiça espiritual causada pelo excesso de distrações digitais. Outro risco é a idolatria moderna. As redes sociais criaram celebridades instantâneas e influenciadores que, muitas vezes, acabam ocupando no coração das pessoas um lugar que deveria ser apenas de Deus. Quantos jovens e adultos passam mais tempo acompanhando a vida de um influencer do que buscando conhecer a vontade do Senhor? Quando admiramos tanto alguém a ponto de imitá-lo em tudo, corremos o risco de desviar nossos olhos de Cristo. A Bíblia é clara: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. E sim, as redes sociais podem ser um dos maiores ídolos da nossa geração. Há ainda o perigo da comparação e da inveja. O ambiente digital é construído em torno de aparências.
As pessoas mostram viagens, conquistas, relacionamentos perfeitos, bens materiais, mas quase nunca expõem suas lutas reais. Isso gera frustração, insegurança e até mesmo murmuração no coração de muitos cristãos. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, nos ensina a estar contentes em toda e qualquer situação, mas nas redes sociais, somos constantemente tentados a acreditar que nossa vida não é suficiente. Esse sentimento pode corroer a gratidão e abrir espaço para ressentimentos que enfraquecem a fé. Outro perigo sério é a propagação de falsas doutrinas. Nunca foi tão fácil criar um perfil e falar em nome de Deus sem ter chamado, preparo ou compromisso com a verdade. Milhares de mensagens circulam diariamente nas redes, muitas delas distorcendo a palavra, prometendo bênçãos fáceis ou até pregando um evangelho completamente diferente do de Cristo. Em 2 Pedro 2:1, já havia o alerta de que haverá falsos mestres entre vós, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Hoje, isso acontece de forma acelerada e em larga escala através das plataformas digitais. Sem discernimento e firmeza bíblica, muitos cristãos acabam sendo enganados e se desviando da fé. Além disso, existe o risco da exposição ao pecado. As redes estão repletas de conteúdos imorais, violentos, ofensivos e contrários à santidade que Deus exige de seus filhos. Basta alguns cliques para que um cristão seja levado a ambientes virtuais que o afastam de uma vida pura. E o que começa como curiosidade pode se transformar em vício, escravidão e queda espiritual. O salmista declara em Salmos: Entende o hino de 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Esse deve ser também o compromisso de cada cristão que deseja se manter firme. Por último, mas não menos importante, as redes sociais podem enfraquecer a comunhão verdadeira. Embora conectem pessoas no ambiente virtual, elas podem isolar no mundo real. Quantos estão mais presentes em grupos de mensagens do que nos cultos presenciais? Quantos preferem livres de pregação a se envolverem ativamente no corpo de Cristo? Esse afastamento sutil corrói a fé comunitária, mas Hebreus 10:25 nos lembra: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Portanto, é evidente que as redes sociais carregam armadilhas espirituais que podem enfraquecer a fé e até mesmo afastar cristãos de sua essência em Cristo. Sem vigilância, elas deixam de ser uma ferramenta e se tornam uma prisão invisível. Chegamos ao fim desta reflexão e, depois de analisarmos os dois lados, podemos concluir algo importante. As redes sociais são como uma estrada de duas mãos. De um lado, podem aproximar os cristãos da fé, fortalecer a comunhão, ampliar o alcance do Evangelho e inspirar vidas com mensagens de esperança. Do outro, podem distrair, enganar, escravizar e até afastar corações de Deus, quando usadas sem sabedoria. A verdade é que as redes sociais não são o problema em si. O verdadeiro desafio está na forma como cada um de nós as utiliza. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que até mesmo a maneira como usamos as redes sociais deve refletir nossa fé. Talvez hoje você perceba que tem dado mais tempo à tela do que à oração. Talvez tenha sentido inveja ao ver a vida dos outros, ou tenha se deixado levar por conteúdos que não edificam. Talvez até tenha se afastado da comunhão com irmãos por preferir a companhia virtual. Se esse for o caso, este é um chamado de Deus para reavaliar suas prioridades. Ao mesmo tempo, esse também pode ser um convite para usar as redes sociais como instrumento de luz. Que tal começar a compartilhar mais daquilo que edifica? Que tal transformar sua página em um lugar de esperança, fé e encorajamento? Que tal seguir pessoas e ministérios que realmente alimentem sua alma, em vez de encher o coração de comparações e distrações? Não se trata de abandonar as redes, mas de redimir o uso delas. Se forem usadas com propósito, as redes sociais se tornam extensão da missão que Jesus nos deixou: ser sal da terra e luz do mundo. Cada postagem, cada curtida e cada palavra lançada pode se tornar uma semente plantada no coração
de alguém que precisa de Deus. Por isso, o meu convite final para você é: faça das suas redes sociais um altar de adoração. Use cada espaço para glorificar o Senhor, seja compartilhando a palavra, testemunhando suas vitórias ou simplesmente transmitindo amor ao próximo. Dessa forma, ao invés de afastar, as redes sociais serão um canal que aproxima, edifica e fortalece a fé. E lembre-se, no fim, não é sobre o poder da internet, mas sobre quem controla o seu coração. Se Cristo está no centro da sua vida, até mesmo o mundo digital pode ser usado para a glória dele.